Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante que é este aqui. A solidez de um fato científico. Olha só, fato com letras grandes aqui. Fato, hein? Porque é o seguinte, o que é um fato? Você chega na praia, você olha o horizonte da praia plano e você diz assim, é plano. Aí vem um cientista e diz, não, isso não é um fato. Não é bem assim, você não está vendo direito, né? Mas tudo bem, eu subi num avião, olhei a 10 km de altura, olhei o horizonte, plano. Ah, não é bem assim. Ok, colocamos uma GoPro, foi num balão a 40 km de altura, olhamos o horizonte, plano. Não, fato tem que usar alguma coisa mais requintada. Os seus olhos, que você vê, não é verdade, ok? Aí você fica assim, ok, esquisito. Mas se você usar o equipamento nosso aqui da ciência, aí você tem um fato em mãos. Pois bem, a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, eu vou deixar para todo mundo primeiro o link abaixo do canal Casamento de Verdade, certo? E o segundo link, para quem tiver interesse nos cursos do canal, vou deixar o link da área de membros, onde você consegue acessar todos os cursos do canal com custo de $7 por mês e todo mês tem curso novo. Nesse mês vai ser sobre o casamento bíblico, nível 1 não está preparado ainda, está quase pronto. Vai sair este mês, estou fazendo a pré-divulgação, e tem outros tantos cursos lá dentro da área de membros para quem tiver interesse. Pois bem, então vamos lá. Olha só, isso aqui é do site Inovação Tecnológica, e o texto diz o seguinte: erro de calibração invalida artigos científicos publicados durante 40 anos. 40 anos! Em cada ano, mais ou menos, o pessoal está publicando mais de 10 mil artigos sobre o assunto, certo? A gente está falando aí... Bom, eu não posso colocar 10 mil vezes 40, porque no início o pessoal devia publicar menos de 10 mil. Então, por aí, numa média, 20 anos vezes 10 mil, 200 mil artigos. 200 mil artigos científicos, cheio de fatos. Agora, o pessoal percebeu que aquilo não era um fato. É verdade, aquilo não era um fato. Quando você vai lá, pega um equipamento... Na maioria das vezes, na ciência moderna de hoje em dia, o equipamento ele não mede um fato, ok? Ele não mede, ele mede em cima de um modelo teórico, aquilo ali não é um fato. A maioria dos equipamentos científicos hoje não geram fatos, eles geram resultados em cima de um modelo teórico, ok? A gente vai ver isso aqui. E o cientista aqui no caso está dizendo o seguinte, que isso aconteceu por quê? Por que esse erro aconteceu? Por causa da baixa qualidade da revisão por pares. Gozado, já fiz um vídeo aqui onde eu falei que essa revisão por pares é uma ilusão da ciência, ok? Era melhor não ter revisão nenhuma por pares, porque a maioria da revisão por pares é qualidade da figura, é erro de inglês, são coisas triviais. Ah, faltou uma bibliografia aqui, faltou isso, etc. Tal. Ninguém confere. Nenhum cientista das revisões por pares, nenhum confere o resultado. Nenhum liga lá e fala o seguinte, me manda os dados cru aqui que agora eu vou analisar. Ninguém faz isso. Nenhum cientista vai lá no laboratório das pessoas para checar se as análises estão sendo feitas corretamente. Nenhum. Os cientistas, eles têm fé um no outro. É por isso que chama par. Ok, eu tenho fé de que você está fazendo tudo certo, ok? E aí as pessoas fazem isso aí. Agora, a quantidade de erro que tem, primeiro que tem um grupo de erros gigantesco, a gente chama tramóia, ok? Cozinhando o dado. E tem um outro grupo de erros, que é esse aqui, por exemplo, que ele está identificando, que é o seguinte, chama ignorância. Você ignorou algo importante, e isso foi ignorado não por um cientista, não por 2, não por 3, e sim por mais de 100 mil cientistas. Todos eles olharam e falaram assim, tá ok, só que adivinha, todos os 100 mil adivinham o que aconteceu? Tava errado. Ah, que pena, né? Vamos lá, olha só esse texto que interessante, agora do dia 2 de julho de 2021. Olha só, a espectroscopia de fotoelétrons energizados por raio-x, mais conhecida como XPS, é a técnica mais usada para determinar a composição química de materiais. Isso é usado também na geologia, ok? Mais de 12 mil artigos científicos são publicados todos os anos. Não é 12 mil no total, 12 mil todos os anos. 12 mil esse ano, 12 mil ano passado, 12 mil no outro ano, e assim vai. Toneladas de artigos científicos. Pois bem, 12 mil artigos científicos que todos os cientistas envolvidos dizem que aquilo ali é um fato, ok? Pois bem. Então, mais de 12 mil artigos científicos são publicados todos os anos com base em análise de medições feitas com essa técnica, que se tornou um método padrão da ciência dos materiais.
Contudo, dois pesquisadores de uma universidade na Suécia acabaram de demonstrar que virtualmente todos esses artigos científicos podem ser simplesmente invalidados devido a um erro de medição durante o uso da técnica XPS. Tudo lixo, ok? Todos os fatos não eram fatos. Pois bem, a gente já vai discutir isso. Na verdade, não se trata exatamente de um erro propriamente da espectroscopia do fotoelétron por raios X, mas do método de calibração do instrumento. Então vamos lá, você tem um equipamento, a maioria dos equipamentos de hoje, eles não são baseados em observações reais, ok? A maioria dos equipamentos hoje, eles funcionam com base em teorias. Então você tem lá uma teoria, a teoria diz, eu tenho tal coisa aqui, e se bater um elétron, se acontecer isso, vai gerar uma voltagem XPTO, etc. tal, e a gente vai conseguir fazer medidas. Mas é tudo teórico, você não consegue pegar o negócio, jogar lá, ver, gerou isso, depois continuar medindo. Não é assim que funciona, ok? Continuando aqui. Curiosamente, quando a XPS foi desenvolvida, nos anos de 1960, vários pesquisadores chamaram atenção para a possibilidade desse erro. Uau, logo no início, hein? Depois disso, contudo, o conhecimento sobre o erro caiu no esquecimento, passando desapercebido nos últimos 40 ou 50 anos, sem nunca ter sido corrigido. Uau, caramba! Todos os pesquisadores que trabalharam com isso aí simplesmente eram os ignorantes na área deles. Que interessante! Isso aqui era fato, né? Até ontem era fato, agora não é mais fato. Agora é erro, agora é lixo, não é verdade? Gozado. O pessoal foi lá, colocou um monte de recurso público que a gente podia estar investindo em várias coisas interessantes, como por exemplo, tentar alimentar o pessoal na África, como o pessoal diz, etc. Tal. Colocou aqui, mas esses 12 mil artigos por ano aqui, lixo, que pena, que pena. Continuando aqui, olha só, é um ideal em pesquisa, claro, que os métodos usados sejam examinados criticamente, mas parece que algumas gerações de pesquisadores não conseguiram levar a sério os sinais iniciais de que o método de calibração era deficiente. Oh, que coisa! Quem podia imaginar uma coisa dessa? Que a revisão por pares não serve para nada. É o que eu disse assim, se um negócio não serve para nada, só serve para corrigir erro de português e qualidade das figuras, o melhor é não ter, é todo mundo saber que o negócio é imperfeito. O que os cientistas não gostam de ouvir aqui é o seguinte, que isso que eles chamam de ciência baseada em fato, não tem fato nenhum, são um monte de modelos. É modelo teórico em cima de modelo teórico. Até o equipamento dos caras funciona em cima de modelo teórico, ok? Pois bem, continuando aqui. O trabalho pioneiro que levou o prêmio Nobel não está em questão aqui. Quando a técnica foi desenvolvida inicialmente, o erro era comparativamente pequeno, devido à baixa precisão dos espectrômetros de calibração usados na época. Porém, com as espectroscopias, como a espectroscopia se desenvolveu rapidamente e se disseminou para outros campos científicos, os instrumentos foram aprimorados a tal ponto que o erro subjacente se tornou um obstáculo significativo para o desenvolvimento futuro, conta o professor. Descobriram que a técnica original está sendo usada de forma errada devido a uma suposição errada usada no processo de calibração do instrumento. Ou seja, olha pessoal, a maioria dos equipamentos eles são baseados, não só o equipamento, mas a calibração em suposições. Okay? Você tem suposições que você imagina que elas sejam verdadeiras e você tem que lembrar sempre que essas suposições são opiniões, porque é só uma suposição, você não conseguiu ver acontecendo. Por exemplo, quando o pessoal diz assim, o decaimento radioativo segue uma constante de decaimento radioativo ao longo de bilhões de anos, você não consegue garantir isso. Você está medindo agora, mas você não sabe se 100 anos atrás ela era diferente, se 200 anos atrás era diferente. Você não sabe, você parte de uma suposição, que não necessariamente é uma verdade, ok? Continuando aqui. Ao calibrar o equipamento XPS, tipicamente se usa o sinal de carbono elementar que se acumula na superfície de uma amostra. Acontece que os compostos à base de carbono, que são formados naturalmente por condensação na maioria das amostras, dão origem a sinais que dependem do ambiente e do substrato ao qual estão fixados. Em outras palavras, depende da própria amostra. Isso significa que não se produz um sinal único, e o valor mais ou menos arbitrário que é lido e usado como referência para calibrar o instrumento de medição vai se acumulando, produzindo erros enormes. E ele diz, abre aspas, nossos experimentos mostraram que o método de calibração mais popular leva a resultados absurdos, e o uso dele deve, portanto, ser interrompido. 12 mil artigos
por ano, ao longo de décadas, 40 anos, 12 mil. E agora, pessoal, um cara falou assim, tá tudo errado, pessoal, desculpa aí, ok? Existem alternativas que podem fornecer uma calibração mais confiável, mas estas exigem mais do usuário. E aí, acabou aí, certo? Por quê? Porque a maioria dos usuários de equipamento científico, vamos ler assim, cientistas, não tem condição de usar matemática, não tem condição de usar calibrações mais sofisticadas. Então, eles dizem assim, dá pra fazer, mas exige mais do usuário, tipo assim, não vai rolar, ok? É igualmente importante encorajar as pessoas a criticarem os métodos estabelecidos em discussões de laboratório. Que? Você tá de brincadeira, esse cara aqui deve ser das antigas, meu. Olha só, estimular as pessoas a criticarem os métodos? Não, hoje em dia você não pode falar nada. Fala nada. Se você falar alguma coisa contra tal coisa, se você propor uma ideia nova, você é um negacionista, entendeu? Vai vendo. Agora, interessante, o que ele demonstrou aqui é que o tal do fato científico nessa área não era bem um fato, né? Era só uma opinião. Era só uma opinião, porque afinal de contas, se o negócio é baseado numa suposição que não é verdadeira, é equivalente a uma opinião. Agora, uma opinião ainda é mais importante do que um fato científico que não é fato. Por quê? Porque isso aqui a gente não discute. A gente fala, o cara mediu lá, então é verdade. Agora, uma opinião a gente discute. Cara, isso é só sua opinião. Agora, a gente não falou isso aqui para os 12 mil artigos científicos. Isso é só sua opinião. Tá tudo errado, certo? Pois bem. Agora vamos lá. Né? Foi publicado no Nature Scientific Reports, um assunto interessante. E aí vem um ponto aqui. O que define um fato de fato? O que define um fato, pessoal? Vamos lá. O pessoal vai lá e fala assim pra gente, olha, se você tá vendo que o horizonte é plano, aquilo ali não é um fato, aquilo ali sim é um fato, você observou que é plano. Você pode falar o seguinte, é um fato que eu estou observando. Se esse fato aí, ele está incorreto, tudo bem, mas ele é um fato, ele é plano, na praia é plano, em cima do avião é plano, isso é um fato real, verídico. Ele não é baseado em um modelo, ele não tem modelo nenhum, você está vendo ali. Certo? Você colocou uma GoPro lá, foi até 40 km de altura, viu o horizonte plano. Isso é um fato, isso é um fato. Não tem discussão. Não precisa vir ninguém te explicar isso, isso é um fato, ok? Você pode dizer que esse fato não representa o contexto maior, etc, tal, mas isso é um fato de fato. Agora, equipamento científico reproduz fato? Vamos ver. Se o que os seus olhos veem não é apurado, segundo a própria ciência, como um equipamento pode se garantir como sendo apurado para gerar um fato? A maioria dos equipamentos científicos são baseados em modelos e não em observações diretas. Por exemplo, você vai pegar o CERN. O CERN não observa o elétron batendo ali, etc, tal, que nem eles colocam um monte de figura. Não, eles observam de forma indireta, ok? Indireta, portanto não é um fato. Vou dar um exemplo aqui. Se eu fizer um poço, fizer um buraco, fizer um poço profundo, e vou tirando a rocha lá de dentro, e vou observando a rocha na minha mão, e faço uma descrição desse poço, perfil geológico, o que vai acontecer? Isso é um fato. Eu tirei a rocha lá de dentro, tá na minha mão aqui, é um fato. Isso aqui é um granito, isso aqui é tal coisa, um sedimento, assim vai, certo? Isso é um fato. Agora, eu usar, por exemplo, o método geofísico, que é a minha especialidade, para determinar o perfil geológico, eu faço isso sim. Só que isso não é um fato, é uma observação indireta que não necessariamente vai produzir algo real, ok? Olha, na geofísica acontece muito isso. Quando nós observamos algo, a gente foi lá e fez uma medição, a gente está imaginando que o campo elétrico vai se propagar de um jeito, o campo eletromagnético, ou as ondas eletromagnéticas, ou as ondas sísmicas, ou etc. Não importa. Quando nós fazemos medições e a gente depois vai fazer um furo e de repente não bateu com o resultado, tem muitos geofísicos que fazem isso aí, não bate com o resultado, o que os caras fazem? A gente não estava bem apurado o nosso modelo, não estava não sei o quê. É baseado em modelo, ok? O que a ciência observa hoje é baseado em modelo, ok? É tão forte quanto a opinião de uma pessoa que não sabe nada de ciência, principalmente nesse caso aqui, 12 mil artigos, lixo, certo? Parece uma piada, mas não é. Estamos em pleno ano de 2021 e agora os caras, depois de 40 ou 50 anos produzindo artigo na área de espectroscopia, vêm dizer que o negócio não está funcionando direito. Que os erros são absurdos. Uau, que interessante.
Agora, de fato, o que a ciência chama de fato são modelos ainda por cima. Não são só os modelos que se ajustam aos dados. O dado em si é produzido em cima de um modelo que vai estar dentro de um equipamento, certo? Pois bem, na ciência de hoje, o que o pessoal chama de fato, ok? É algo tão sólido quanto um modelo teórico qualquer aí, certo? Tem 200 modelos teóricos de uma área. Pois é, um fato científico nos dias de hoje é tão sólido quanto esses modelos teóricos que vivem caindo, um atrás do outro como se fosse um dominó, ok? Então assim, o que você observa é mais representativo da realidade do que um equipamento muitas vezes pode dizer sobre o assunto. Okay? Lógico, tem equipamentos que produzem bons resultados, e neste caso aqui, este equipamento era um dos considerados do equipamento bom, ok? Bastante sólido. Tão sólido que agora todos os erros são absurdos. Vai vendo. Bom, pessoal, lembrando, a gente termina por aqui. Link abaixo do canal Casamento de Verdade e link abaixo também da área de membros, onde você consegue acessar todos os cursos do canal. Esses cursos aqui são um pouco diferentes dos fatos científicos, ok? São assim, ó, você vai pegar a farinha e você vai pegar água e vai produzir um pão fermentado naturalmente, o sourdough. Você vai conseguir fazer isso aqui, vai virar um fato na sua mão. Você vai conseguir produzir o chucrute e o bitkvass, isso vai virar um fato. O kefir, fato, você vai conseguir fazer, ok? E a gente termina por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.